Olá, meus alunos do nono ano, boa tarde. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passando agora para corrigir as atividades, então não enviem mais a atividade de semana passada. Nós estamos falando agora sobre evolucionismo, a evolução das espécies, um assunto bastante interessante, bastante polêmico também, se a gente for pensar em aspectos antropológicos, mas muito interessante. E eu vou corrigir agora as questões que eu passei para vocês. Antes, algumas informações para vocês sobre evolucionismo. É importante notar, lembrar que existem diversas teorias sobre o evolucionismo, né? Na verdade, a ciência ela sempre foi instigada, especialmente a partir do século XVIII, a dar uma resposta de onde nós viemos, qual é a nossa origem. Então a ciência ela tinha por obrigação dar essa resposta de uma forma satisfatória e uma forma comprovada, já que esse é a razão da ciência. A razão ela tem como finalidade ela ser comprovável. E até o século XVIII existia uma teoria, a ciência ela se baseava no fixismo. O que era isso? Que as espécies elas evoluíam, cada uma a partir do seu espécime original, né? Então havia ainda uma semelhança, uma junção entre a religião e a ciência nesse aspecto. E a partir do século XVIII, alguns cientistas começaram a se destacar, dentre eles Lamarck e Charles Darwin. Tá? Lamarck, podemos dizer que foi o primeiro grande cientista evolucionista. Ele começa a discutir que é impossível que haja essa seleção só de espécies, que existe uma variedade muito grande e que por isso o processo de mutação ele é intrínseco. E Darwin ele vai evoluir bastante esses conceitos, inclusive o conhecimento que Darwin, a ciência que Darwin nos trouxe, as contribuições, elas são válidas até os dias de hoje. Ok? Vamos à primeira questão. Quando falamos em evolução, referimos-nos às mudanças que ocorrem nos organismos ao longo de milhares de anos. Existem diferentes teorias que explicam essas mudanças, como é o caso da teoria proposta por Lamarck, que é conhecido como Lamarckismo, inclusive. Para esse pesquisador, a evolução ocorre em razão de duas leis. Nós temos aqui mutação e seleção natural, e a letra B, uso e desuso e caracteres adquiridos. Essa é a resposta correta, a letra B, uso e desuso e caracteres adquiridos. O que é que Lamarck ele estudou e ele propôs em sua teoria? Que a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos, elas orientam a evolução. Segundo Lamarck, o uso faria com que órgãos desenvolvessem-se mais que outros, enquanto o desuso causaria atrofia, já que a lei dos caracteres adquiridos afirma que as características adquiridas durante toda a vida são passadas aos seus descendentes. Então essa teoria ela vai dizer que a partir do uso, aquela característica fisiológica, biológica, ela vai se perpetuar, enquanto o desuso daquela característica vai fazer com que aquele membro vá atrofiando, até que ele deixe de existir ou ele fique muito reduzido em seu tamanho. Podemos imaginar, por exemplo, alguém que tenha tem os dois braços, as mãos, mas ele utilize apenas um braço. Né? Se ele não exercitar esse braço, se ele não fizer nenhum tipo de exercício, se ele não usasse de maneira alguma esse braço, certamente o braço que ele não utilizou sofreria uma atrofia. É uma comparação que nós podemos utilizar. Parabéns para quem acertou. Vamos à questão número 2 agora então. Questão número 2 ela diz: após estudar sobre evolução na escola, Michele resolveu explicar para sua mãe o motivo pelo qual algumas lagartas são verdes. Segundo a aluna, algumas lagartas são verdes porque essa cor favorece sua sobrevivência em folhas, uma vez que são mais dificilmente avistadas por predadores. A explicação de Michele obedece à teoria evolucionista proposta por, e a alternativa correta é a letra C, Charles Darwin. Esse é um dos aspectos que Charles Darwin destacou. Ele vai dizer o seguinte, que a seleção natural dos organismos é algo que favoreceu o processo evolutivo. Então o fato da lagarta ela conseguir se camuflar mais facilmente naquele ambiente, ela ganha uma vantagem competitiva em relação a um outro animal, por exemplo, que não conseguiria se disfarçar. Vamos à questão número 3 agora, uma questão dissertativa. Eu pedi para vocês escreverem um pouco sobre quem foi Charles Darwin.
e comentar um pouco sobre as contribuições dele para a teoria evolucionista, que inclusive é utilizado na ciência dos dias atuais, que é a ciência chamada pós-moderna. Tá? Gente, Charles Darwin, podemos dizer que ele foi um divisor de águas quanto a essa questão da teoria da evolução. Ele próprio, quando propôs a sua teoria, ele era naturalista, era biólogo, mas quando ele propôs essa sua teoria no século XIX, houve muita resistência inicialmente. Ele próprio, inclusive, tinha muito receio de lançar essa teoria, porque ele sabia do impacto que isso ia ter em relação ao modelo de vida que existia naquela época. A sua esposa, por exemplo, uma curiosidade, ela era muito fervorosa, muito religiosa, e ela própria comentava com ele sobre os riscos, né, que ele corria em trazer uma teoria em que aparentemente colocava em xeque o naturalismo, né, a ideia naturalista de que Deus criou todas as coisas, que é chamado de criacionismo. Né? A teoria de Darwin ela vai dizer que existe um processo natural evolutivo, e é em cima dessa linha que eu quero que vocês expliquem. Inclusive, para ter um pouco mais de informação e até por curiosidade, há um filme muito bom que eu passo como atividade complementar para vocês assistirem. Esse filme ele é chamado de O Desafio de Darwin. É um filme que narra, um filme biográfico, que narra um pouco o dilema que Darwin viveu até a publicação do seu livro mais conhecido, que é chamado de A Origem das Espécies. É esse livro que dá origem à teoria conhecida hoje como a evolução darwinista, a evolução de Darwin. Então é nessa linha que eu queria que vocês estivessem falando. Ele é o grande cientista, juntamente com o Wallace, que é um inglês, que vai definir que as espécies elas vão evoluindo gradualmente. Existe um processo evolutivo e que nós evoluímos de seres dos chamados primatas, ok? Algo bastante polêmico, mas muito interessante para vocês assistirem. Vamos agora à questão número 4. A questão número 4 diz: as mudanças evolutivas dos organismos resultam de alguns processos comuns à maioria dos seres vivos, para a maioria dos seres vivos. É um processo evolutivo comum a plantas e também animais vertebrados. Estamos falando aí da letra B, sobrevivência de indivíduos portadores de determinadas características genéticas em ambientes específicos. Há inclusive uma frase muito célebre de Darwin que diz o seguinte: não sobrevive o mais forte, mas sim aquele que melhor se adapta. Essa frase ela sintetiza muito desse conceito de que os seres vivos, os organismos que melhores se adaptarem a determinados ambientes, aos intempéries, aquelas características daquele ambiente, são aqueles que vão sobreviver. Vamos imaginar, por exemplo, os seres vivos que sobrevivem nos desertos. Perceba que no deserto você não tem animais grandes, você vai ter geralmente insetos, você não tem grandes aves, né? E mesmo os animais mais resistentes ao deserto, que é o caso do camelo e o dromedário, eles foram adquirindo características biológicas para se adaptar, né? A gente sabe que o camelo ele consegue ficar até quase 30 dias sem beber água. Ele ingere uma quantidade de água, fica acumulada e ele fica todo aquele tempo. Isso é uma comprovação exatamente do que trata essa questão número 4, sobre as questões evolutivas. Então, por que é que nós não temos no deserto, por exemplo, um elefante? Por que é que nós não temos no deserto uma águia, por exemplo? Porque esses animais eles não conseguem sobreviver a esse ambiente inóspito, ok? A questão número 5, a penúltima, vai dizer o seguinte: de acordo com a teoria proposta por Darwin, humanos e outros organismos vivos, como a baleia, apresentam certo grau de parentesco. Isso ocorre porque os organismos, também mais uma vez a alternativa correta é a letra B, possuem um ancestral comum. A teoria de Darwin ela vai dizer que esse ancestral comum, esse micro-organismo, ele foi evoluindo e se adaptando aos ambientes e foi, a partir dessa adaptação, alterando as suas características, adquirindo outras características, porque o ambiente em que ele estava lhe impunha essa necessidade, ok? Vamos à questão 6. O que é neodarwinismo? Comente brevemente a respeito. Bom, o neodarwinismo, ele é neo exatamente porque quer dizer novo darwinismo, é a teoria que explica sobre a evolução das espécies, mas ela faz uma junção entre a teoria de Darwin, que a gente tem estudado até o momento, e a teoria biológica, genética de Mendel, em que ele vai explicar
que existe a fusão dessas duas ideias aí. Perceba então que o estudo anterior que nós falamos de genética, agora ele se complementa com o evolucionismo de Darwin. O neodarwinismo ele vai comprovar as ideias que Darwin defendeu em relação à evolução das espécies e agora pensando nessa junção desses gametas, desses pares aí de genes, favorecendo a existência desse novo ser. É isso que eu espero que vocês tenham dito mais ou menos nessa linha. Se foi por esse caminho, parabéns. Vocês acertaram. Tinha muita coisa que não deu tempo de nós vermos. Ainda mais em sala a gente vai falar a respeito da evolução das espécies do Homo sapiens, né? Tenho certeza que vocês vão gostar bastante desse assunto. Os ancestrais humanos, o Homo erectus e vários outros, o Homo neanderthalis e várias outras espécies aí. Mais adiante a gente vai estudar um pouco mais sobre esse assunto que é bastante interessante, ok? Então na próxima semana envio mais atividades. Um abraço para vocês, tchau, tchau.